Só o Senhor é Deus. Aleluia. Boa tarde. Desejamos aos ouvintes, vizinhanças deste som que estão ao nosso alcance neste momento. Desejamos que a graça de Deus seja sobre a sua vida, possa lhe alcançar de forma grandiosa. E por alguns minutos nós queremos compartilhar de algo sobre a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma leitura de um texto sagrado, uma passagem bíblica que nós encontramos, que pode ser encontrada no Evangelho de João, no capítulo 1, e versículo 11 e 12, que nos diz o seguinte: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Eu queria poder, em rápidos minutos, fazer uma abordagem sobre essa passagem lida aqui agora, neste momento, fazer uma explanação, na medida do possível, do significado desse texto. Primeiro, é preciso que possamos compreender quem está falando, de quem está falando e para quem está falando. Então, vejamos. O texto lido começa assim: veio para o que era seu. Quem está falando isso? O texto em João, Evangelho de João, capítulo 1. Bom, quem está falando é o próprio evangelista João. Quando ele diz, veio para o que era seu. Então quem está falando isso é o evangelista João. Ele está dizendo que veio para o que era seu. Aí vem a segunda pergunta: de quem ele está falando? Ele está falando de alguém que veio para o que era seu. Quem é esse alguém? Então, de quem João está falando? E nós podemos, então, entender que ele está se referindo a alguém. E esse alguém eu quero apresentar aqui neste momento. Chama-se Jesus. Jesus Cristo. Então nós já aprendemos de imediato duas coisas a partir desse texto. Nós temos um texto que está sendo falado pelo evangelista João. João está falando de Jesus Cristo. E quando João fala de Jesus Cristo, nos faz pensar na terceira pergunta: para quem João está falando? Para quem ele está falando isso? Ele está falando de alguém que veio. Então, mas para quem ele está falando essa palavra? João escreveu a história de Jesus, e quando ele escreveu a história de Jesus, ele tinha em mente escrever para aqueles que haviam acreditado na palavra de Jesus e no ensino de Jesus. Então, esse texto de João, essa mensagem que ele escreveu, ela é abrangente, porque ela é tanto para aqueles que acreditaram, como para todos os que tiverem a oportunidade de ouvir essa palavra. Então essa palavra que João está falando, para quem ele está falando para mim, e está falando para você, está falando para o mundo inteiro. Então vamos recapitular o que nós já vimos. Primeiro, nós lemos um texto
que começa dizendo, veio para o que era seu. Nós fizemos a primeira pergunta, quem está falando? João, evangelista João está falando. A segunda pergunta, de quem ele está falando? Nós já entendemos que ele está falando sobre Jesus Cristo. A terceira pergunta é, para quem ele está falando? E agora, é importante que tenha ficado claro que ele está falando para mim e está falando também para você. Mas vamos, depois de saber para quem fala, de quem fala e para quem fala, agora é importante saber o que fala. Então nós vamos entender qual é o significado dessa mensagem, qual é a importância desse texto, o que esse texto quer nos dizer. Vamos entender um pouco o que quer dizer esse texto? Quando ele diz, veio para o que era seu. Então, a gente já sabe que quem veio foi Jesus. Mas ele veio por que era seu. E quem que era seu? Quem era seu? Ou seja, o texto está querendo nos dizer que Jesus veio para alguém a um povo a qual ele pertencia. Esse é o significado do texto. Quando ele diz veio para o que era seu, ele está querendo dizer que ele veio inicialmente a um povo ao qual ele pertencia. E qual povo é esse? Então nós queremos agora também esclarecer a que povo está se referindo. Está se referindo ao povo judeu, que hoje é considerado o povo de Israel, uma pequena nação que hoje existe no Oriente Médio, e que existia já no tempo de Jesus, e que era considerado naquela época o único povo de Deus, era o povo de Israel. Mas eles se afastaram de Deus. Então, a quem está se referindo? Para quem que ele veio? Certo? Veio para o que era seu. Então a gente já está entendendo que o seu era o povo judeu, era o povo de Israel. Veio para o que era o seu. Mas o seu povo ao qual ele veio, o texto continua dizendo o seguinte: mas os seus não o receberam. O que isso significa? João está dizendo, através desse texto, que Jesus veio da onde? Veio do céu, veio para essa terra, certo? João está dizendo que Jesus veio para quem? Para o que era seu. Quem era o seu? Povo judeu. Mas o que aconteceu com o povo judeu ao qual Jesus veio? O texto diz que eles não o receberam. O povo judeu ao qual Jesus veio não recebeu Jesus, rejeitou Jesus. E quando fala assim, eu imagino que você ouvindo essa palavra já consegue se lembrar o que aconteceu com Jesus quando esteve nessa terra. Já consegue lembrar que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, que ele foi preso, que ele foi traído, que ele foi conduzido às autoridades, foi julgado, foi condenado à morte, foi pendurado em uma cruz e morreu naquela cruz. Então, fica fácil lembrar desse acontecimento que é conhecido de todo mundo cristão. Todo mundo cristão conhece essa história de que Jesus esteve nessa terra e que ele morreu. Ele morreu porque ele foi rejeitado pelo seu povo, que era o povo judeu. Então foi o próprio povo judeu que articulou toda aquela tragédia do sofrimento de Cristo que ele enfrentou na cruz. O povo judeu foi protagonista do sofrimento de Cristo. Foram eles que traíram a Cristo. Foram eles que acusaram falsamente, que arranjaram falsas testemunhas contra Jesus para poder condená-lo diante das autoridades as quais governavam aquele povo naquela época, que era o povo romano. O Império Romano governava o povo de Israel. Então, os judeus planejaram toda aquela cena de condenação, de acusação e de condução de Jesus à cruz. Ele foi conduzido à cruz. Então, nós vamos entender que os judeus, por terem rejeitado a Cristo,
o levaram à cruz. Por isso que João diz: os seus não o receberam. Os seus não receberam. Imagina, Jesus veio para aquele povo, porque aquele povo era dele. Aquele povo era considerado o povo de Deus. Mas eles rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus e o mataram. O mataram. Mas a vinda de Jesus tinha um projeto muito grande, um projeto muito abrangente, que diz respeito a mim e diz respeito a você. Então ele, filho de Deus, foi morto naquela cruz, mas todo o poder e autoridade foi dado a ele, e ele não ficou detido naquela cruz, nem tampouco na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Mas aquele povo o rejeitou. Aquele povo não quis saber de Jesus. Aquele povo rejeitou a Jesus. Mas eu quero continuar o texto, porque agora sim, o texto vai trazer uma notícia que interessa também a mim e a você. Quando ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas olha só que interessante: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir essa palavra, porque ele está falando com você que me ouve neste momento. Veja bem, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberem, a todos quanto receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu vou continuar explicando e dizendo para você que esse Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo. Aquele povo rejeitou, não o receberam. Mas nós estamos aqui mais uma vez trazendo a esta comunidade a palavra de Jesus e dizendo a você que ele está de braços abertos e ele também foi enviado a você para te salvar, te dar a vida eterna, te dar a esperança de uma eternidade com Deus. E agora você tem a oportunidade de recebê-lo e fazer o contrário do que aquele povo fez, que o rejeitaram. Aquele que eram seus, o rejeitaram, mas você tem a oportunidade de não repetir isso que já fizeram com Jesus. Você tem a oportunidade de não rejeitá-lo, mas de recebê-lo em seu coração, porque é isso que ele deseja para a sua alma. E se você não o rejeitar, mas se você o aceitar, o receber, se você receber a Jesus, sabe o que vai acontecer? Olha o que Jesus faz com você se você aceitá-lo, se você recebê-lo em sua vida. Se você receber a Jesus na sua vida, ele vai te dar o direito de se tornar filho de Deus. Até então, todo ser humano é uma criatura de Deus, simplesmente. Mas depois que consegue, pelo direito que alcançou, recebe a Jesus, ele passa a ter, não ser mais apenas criatura, mas passa a ser filho de Deus. Então quem recebe a Cristo, passa a ser filho de Deus. Ninguém é filho de Deus antes de receber a Cristo. Só passa a ser filho de Deus depois que recebe a Cristo, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Porque a todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós queremos trazer a você e dizer neste momento uma notícia de que você tem a oportunidade de se tornar de fato filho de Deus, a partir do momento em que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Bem, mas você poderia me perguntar: e o que vai acontecer comigo depois que eu receber a Cristo em minha vida? Eu vou te dizer rapidamente, em poucas palavras, um pouco do que vai acontecer, porque muito mais coisas você vai descobrir a partir do momento que você tomar essa decisão. Mas uma coisa interessante é que a partir desse momento você vai passar a andar com Jesus. Ele vai passar a andar com você, ele vai passar a viver com você na tua vida, vai morar no teu coração, ele vai conduzir você, ele vai te orientar,
Você não vai mais viver pelos seus próprios pensamentos, mas você vai ser direcionado, vai ser guiado por Ele. Ele vai te guiar, Ele vai te dar o Espírito Santo, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar uma alegria que você não encontra em lugar nenhum deste mundo. Você não encontra em um copo de cerveja, você não encontra em uma mesa de bar a alegria que Jesus tem para dar à sua vida. Você não vai mais precisar de uma mesa de bar para poder se alegrar, porque o Espírito Santo vai trazer alegria ao seu coração, e você não vai mais ter motivos para buscar em fontes não confiáveis, em fontes enganadoras, alegrias passageiras, alegrias enganadoras, ilusórias, que são apenas para iludir o homem e deixar o homem cada vez mais escravizado. E Jesus, eu lembrei agora também de uma outra coisa que Ele faz na tua vida: Ele te liberta, e você vai passar a conhecer a sua palavra, que é a verdade. E Ele mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que você conhecer a verdade de Cristo, você vai sendo transformado por essa verdade. Então, querido amigo que nos ouve, esse é um recado bem interessante que nós gostaríamos de compartilhar, e esperamos ter contribuído para que possa mais um pouco compreender essa palavra que está registrada no Evangelho de João, capítulo 1, que você pode ler na sua casa, na sua Bíblia, e poder então comparar com aquilo que nós estamos falando. Quero agradecer por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.